Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros pensados para que você possa ouvir quando quiser. E caso você esteja procurando algum livro específico e não o encontre disponível, fique à vontade para nos enviar o nome do livro e do autor, que nós iremos transformá-lo em áudio. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível na bio. Agradecemos pela sua atenção. Para a chave juvenil de Wimbledon, nossas futuras estrelas do tênis. Capítulo 1. A bola desce na minha direção. Ponho o pé direito para trás, viro o corpo para o lado e estendo o braço esquerdo o mais alto possível. A mão direita leva a raquete para cima da minha cabeça e bate na bola com força total. Ela sai voando por cima da rede e atinge ruidosamente a linha de saque do lado oposto, e nossos adversários a veem quicar fora de alcance, sem poder fazer nada. Aê! Grito, cerrando o punho para comemorar. Game, 7 match, diz meu técnico Nick ao lado da quadra. Eu me viro para Tom, que sai do fundo da quadra e se aproxima. Ele põe a raquete debaixo do braço, e fazemos um toca aqui antes de irmos ao encontro de nossos adversários na rede. Belo smash agora no final. Quem me dera ter sua força, Billy, elogia Scarlett com um sorriso, enquanto aperta minha mão e a de Tom antes de equilibrar a raquete no chão, entre os pés, para poder ajeitar o rabo de cavalo. Seu parceiro, Caleb, suspira e estende o braço por cima da rede para tocar meu ombro, depois de apertar nossas mãos. Você jogou incrivelmente bem, diz ele, com seu sotaque refinado, passando o polegar na beira da alça de meu top esportivo, debaixo da regata, enquanto me aperta o ombro. Tom percebe e ergue as sobrancelhas para mim, curioso. Obrigada. Você também, respondo com educação, enquanto ele abaixa a mão ao ver Nick se aproximando. Todos jogaram muito bem, declara Nick. Ótima partida. Foi difícil acompanhar vocês, comenta Scarlett, enxugando o brilho de suor na testa. Parece que vou desmaiar depois do tanto que esses dois nos fizeram correr pela quadra. Ela pega a raquete e a aponta para Tom. Ninguém está no mesmo nível dos gêmeos Dawson. É difícil derrotá-los, concorda Nick, mas você os enfrentou muito bem. Scarlett, belo top spin no seu foreign. Caleb, você teve momentos ótimos hoje. Só precisa esfriar a cabeça, beleza? Na verdade, eu deixei cair a raquete depois daquela dupla falta, alega Caleb, as bochechas corando. Não a joguei, mas dá para entender por que você achou isso. Tudo bem, diz Nick nada convencido. Vão beber um pouco de água, pessoal. Enquanto os outros três vão até suas raqueteiras ao lado da quadra, fico com Nick perto da rede por mais um instante. Alguma recomendação para mim, técnico? Ele suspira, cruzando os braços. Você sabe o que vou dizer, Billy. Boa concentração, muita força, mas pouco risco. Você foi previsível. O quê? A gente não perdeu nenhum set. Num amistoso de duplas no clube de tênis da cidade, enfatiza Nick, erguendo as sobrancelhas. Não estou dizendo que esses adversários conseguiram prevê-la, mas talvez os que você vai enfrentar daqui a algumas semanas o façam. Se você e Tom querem mesmo vencer o torneio juvenil de Wimbledon este ano, e como seu técnico, você sabe que também quero isso, precisa deixar de ser tão certinha. Relaxe um pouco mais durante a partida, divirta-se no jogo. Cerro os dentes e olho para o chão. Em cima da lareira temos uma foto de mim e Tom numa quadra de tênis quando crianças, segurando raquetes. Tom está com uma delas em suas mãozinhas, olhando confuso para o fotógrafo, enquanto eu mordo o cabo da outra. É uma ótima foto, e meu pai adora apontá-la e dizer para as visitas, está vendo só? Eles praticamente cresceram na quadra. E é verdade, crescemos na quadra mesmo graças a ele. Depois da escola, ele nos levava para o clube em Berkshire, e nós dois ficávamos obedientemente de um lado da rede enquanto ele lançava a bola para cada um de nós, torcendo com tanto entusiasmo na devolução do saque que a gente dava risadinhas. Quando ficamos mais velhos, começamos a fazer aulas juntos nos fins de semana, e passamos muitas horas depois da escola treinando e jogando um contra o outro, um torcendo para derrotar o outro e poder contar a nosso pai. Na maioria das vezes era Tom quem tinha essa honra. Ele parecia ter um talento nato tão grande que eu achava injusto. Eu voltava para casa agitada, suada, mal-humorada, já ele chegava tranquilo, sem nem parecer ter suado. Devo a Tom por ter despertado em mim a competitividade necessária para ganhar. Se não fosse pelo meu imenso desejo de derrotar meu irmão 7 minutos mais novo e injustamente talentoso,
Eu não teria ido para as quadras em todo o meu tempo livre a fim de melhorar meus saques, aprimorar a movimentação dos meus pés e treinar golpes de fundo várias e várias vezes. Acho que se Tom fosse uma pessoa competitiva ou agressiva, não seríamos tão próximos. Enquanto sou determinada e concentrada, ele é sereno e controlado. O talento de Tom logo foi notado, e o clube sugeriu que nosso pai conversasse com Nick Webb, um ex-tenista profissional que trabalhava ali, sobre a possibilidade de treiná-lo. Lembro que Nick foi ver Tom jogando comigo para analisá-lo antes de aceitar. Enquanto eu amarrava os cadarços antes de entrar na quadra, decidi que jogaria melhor do que nunca. Meu pai se zangou comigo por ter cravado as bolas quando meu papel era ajudar Tom a marcar pontos e puxar longos ralis para que Nick visse sua habilidade. Não seja tão agressiva, Billy, reclamou ele quando concluiu uma troca de bolas com um potente voleio. Ele se aproximou e falou comigo entre dentes para que Nick não ouvisse. Você está se exibindo. Não estrague a oportunidade do seu irmão. Ele tinha razão, eu estava me exibindo. Mas não estraguei nada para Tom. Quando nosso treino chegou ao fim, Nick aceitou treiná-lo com prazer, mas também estendeu o convite para mim. Sob orientação de Nick, nós dois nos saímos bem nos jogos individuais, mas foi nos jogos de dupla que realmente nos destacamos. No início da adolescência, tínhamos a esperança de sermos bons o bastante para nos tornar tenistas profissionais. Nosso pai certamente achava que Tom era bom o bastante, mas terminamos aceitando que, embora fossemos ótimos, nenhum de nós seria um grande tenista. Não éramos tão bons assim. Tom aceitou o fato muito melhor do que eu. O tênis era minha vida. Eu tinha sacrificado muito pela minha paixão. Notas em provas, outros hobbies, festas de amigos, namorados. Eu perdera todas essas experiências normais na esperança de ser tenista profissional. Chegamos a participar do torneio nacional e chamamos atenção nos jogos de dupla, mas então completamos 18 anos. Como acabamos de terminar o ensino médio, nossa carreira de jovens tenistas vai se encerrar nesse verão. Então soubemos do anúncio. Wimbledon fará um torneio juvenil de duplas mistas pela primeira vez na história. Será a despedida perfeita do circuito, antes de irmos para a universidade. Nossa posição no ranking nos classifica. Os outros jovens tenistas provavelmente vão se concentrar no desempenho em partidas individuais e considerar o torneio de duplas uma segunda opção, mas Tom e eu dedicaremos todo o nosso tempo e energia para o jogo em dupla, alinhando nossas forças, trabalhando juntos como uma equipe ágil e intimidante. Ele tem a precisão, eu tenho a força. E sempre joguei melhor na grama. Nosso desempenho no circuito já vem dando o que falar. A surpreendente dupla juvenil formada por um irmão e uma irmã, dizia a manchete de um artigo recente da Federação Internacional de Tênis. Imprimi e colei na parede. Tom revirou os olhos ao vê-lo em cima da minha cama. É um falso elogio, Billy, disse ele balançando a cabeça. Achei que você fosse ficar zangada porque ninguém reparou na gente nos últimos anos. Por que quer ficar olhando para isso todo dia, lembrando que ninguém nos notou? Mas estou acostumada a ser subestimada. E sei como é mostrar a uma pessoa que ela se enganou. Não tem nada que cause uma sensação tão grande de poder. Ver o artigo todos os dias me motiva a me dedicar completamente ao tênis até o fim de Wimbledon nesse verão. A surpreendente dupla de irmão e irmã vai se despedir no topo. Você sabe o quanto quero vencer. Digo a Nick agora, erguendo o olhar para encontrar o dele. Não entendo quando você diz que estou sendo certinha demais. Entende, sim, réplica ele. Você só pensa em não cometer nenhum erro, mas às vezes é preciso ir com tudo para vencer. E aquele último smash? Saliento para me defender. Foi um lance previsível. Ele dá de ombros. Uma dupla adversária mais forte teria previsto e devolvido o saque. Difícil, mas não impossível. Ele fica olhando enquanto franzo a testa e suspiro exasperada. Billy, prossegue Nick em voz baixa, meu trabalho é perceber os mínimos detalhes. Em Wimbledon você vai jogar contra as futuras estrelas do tênis. Os melhores dos melhores. Não estou dizendo que você não é brilhante. Você e Tom são tenistas excepcionais principalmente juntos. Acho que é bem provável que cheguem longe no torneio. Olho para ele, esperançosa. Acha mesmo? Acho, confirma ele. É por isso que você tem que se preparar para que eu questione absolutamente tudo do seu desempenho e de Tom ao longo das próximas semanas. Você precisa variar um pouco as coisas. Tom precisa melhorar a condição física. Fico surpresa. Precisa? Hoje ele pareceu um pouco mais lento. Observa Nick franzindo a testa e olhando por cima do meu ombro para Tom, que está rolando a tela do celular enquanto espera na lateral da quadra. É como se ele estivesse com menos energia. Talvez não esteja dormindo bem.
Vou falar com ele, prometo. Percebo o olhar de Nick se voltar para outra pessoa que chegou à quadra e acompanho sua linha de visão. Harley Pierce, sobrinho de Nick e por puro azar meu vizinho. Previsivelmente, apesar de ter começado a jogar tênis há meia hora, ele se dirige tranquilamente até Scarlett com aquele sorriso presunçoso e, apoiando o braço no poste da rede, não perde tempo antes de jogar seu charme. Preciso me segurar para não revirar os olhos, torcendo para que Scarlett seja esperta e perceba que Harley Pierce é um sinal de alerta ambulante. Ele passa a mão no cabelo bagunçado e escuro enquanto sorri, o que é extremamente irritante a sua posição tão alta no ranking da federação quando ele se dedica o mínimo possível ao tênis. Ele só é membro do clube devido ao tio, e se não fosse pelas muitas garotas que jogam ali, duvido que Harley fosse pisar nessas quadras. Não tenho tempo para alguém como ele. Obrigada pelas recomendações, técnico, digo voltando a prestar atenção em Nick. Vou melhorar. Não precisa se preocupar. Eu nunca me preocupo com você, Billy Dawson, diz Nick rindo. Você é a garota mais dedicada que conheço. Enquanto me viro para ir embora, vejo Scarlett se dirigindo ao vestiário com Caleb, e desvio o olhar para Harley, ainda apoiado no poste da rede. Ou o papo de Harley não surtiu efeito, ou ele foi incrivelmente rápido. Como conheço Scarlett, deve ser a primeira opção. Mandou bem hoje, Dawson, comenta Harley, cravando os olhos escuros nos meus. Já falei, se em algum momento precisar de alguém para jogar com você, é só me avisar. Eu bem que gosto de um desafio. Seus lábios se curvam em um sorriso travesso. E acho que a gente se daria muito bem, acrescenta ele. Olho dos pés à cabeça e dou uma risada de deboche enquanto me dirijo à saída. Vai sonhando, Harley, digo baixinho. Capítulo 2. Como foi o treino hoje? Pergunta meu pai para Tom, puxando a cadeira na cabeceira da mesa e se sentando. Ele percebe que estou lhe oferecendo uma tigela com salada e a pega. Ah, obrigado, Billy. Foi bom, responde Tom distraído, colocando sua tartaruga de estimação, Rufus, em cima da mesa. Meu pai ri. Só vai me dizer isso? Foi bom. Eu gostaria de saber mais detalhes, por gentileza. Ele percebe Rufus e olha para Tom com uma expressão de nem pense nisso. Nada de tartaruga na mesa, Tom. Por favor, leve-a lá para cima enquanto comemos. Ele não está atrapalhando ninguém, protesta Tom com a voz carinhosa, admirando Rufus. Thomas, diz meu pai, em tom de advertência. Tom suspira. Tá bem, bufa ele, erguendo Rufus antes de pegar uma folha de alface da tigela na mão do meu pai e sair da cozinha. Tom é louco por animais e Rufus é sua mais recente aquisição na longa lista de bichos que teve ao longo dos anos. Hamsters, porquinhos da Índia, porcos, peixes. Ele se encantou com cada um deles, e sua cabeça guarda uma boa quantidade de curiosidades sobre animais. Rufus divide o quarto com Claude, sua lagartixa de estimação. Assim que eu sair de casa e for para a faculdade, vou ter um cachorro, resmungou Tom para mim outro dia, quando papai negou seu pedido mais uma vez. Ah, tá. Tenho certeza de que as residências estudantis vão deixar. Ele respondeu ao meu nítido sarcasmo com um olhar irritado. Eu encontro outro lugar para morar. Não estou nem aí. O curso de direito é puxado, lembrei-o com cautela. Você não vai ter tempo para cuidar de um cachorro. Então ele se calou, e sua expressão ficou séria e reflexiva. Ele sabia que eu tinha razão. Após servir salada no seu prato, meu pai põe a tigela com cuidado num espaço vazio na mesa. Ele pega seu guardanapo, desdobra-o e cobre os joelhos para proteger a calça social, antes de afrouxar a gravata e desabotoar o botão mais alto da camisa. Como ele próprio é advogado, meu pai trabalha muito e raramente janta conosco durante a semana. Quando isso acontece, ele está de terno e acabou de chegar apressado do escritório. De segunda a sexta, meu pai está sempre de terno, mesmo quando trabalha de casa. E aos fins de semana, continua se vestindo bem. Calças de alfaiataria ou calças chino e uma camisa, mas sem gravata. Só usa bermuda quando está na quadra de tênis. Agora, sentada ao seu lado, estou destoando de sua roupa formal com meu moletom preto e folgado e um short coral desbotado que vesti depois do banho. Meu pai e eu não somos muito parecidos. Temos os mesmos olhos castanhos, mas só. Tom herdou o maxilar definido e seus cabelos castanhos cacheados, enquanto eu sempre fui comparada à minha mãe, mesmo os cabelos cor-de-mel longos e ondulados, e um monte de sardas no nariz e nas bochechas. Meu pai espera Tom voltar e repete seu pedido. Então, fale um pouco mais do treino de hoje. Peça para Billy contar, diz Tom, esfaqueando tristemente o brócolis. Quando me encarrego do jantar, como naquele dia, isso fica bem evidente.
O cardápio costuma ser alguma carne magra temperada e uma variedade de verduras, uma refeição balanceada e bem nutritiva, além de deliciosa. Quando é Tom cozinhando, a gente come macarrão com queijo ralado. Após encará-lo decepcionado, meu pai apoia os cotovelos na mesa e, seguindo o conselho de Tom, vira-se para mim. Quer acrescentar algo ao que seu irmão disse? Começamos com um leve aquecimento, fizemos os drills. Hesito e sorriu travessamente para Tom. E Tom teve dificuldade para rebater meus saques. Eu te falei mais cedo que não estou me sentindo muito bem. Estou com dor de garganta. E só perdi, uns 2 saques. Resmunga ele. Você perdeu 5. Ele semicerra os olhos para mim. Mas é óbvio que você contou. Preciso te manter na linha, digo inocentemente. É para isso que servem irmãs mais velhas. Você é só 7 minutos mais velha. Até no dia em que nascemos, eu te derrotei. Cala essa boca. Cala você. Cala você. Parem, por favor, interrompe meu pai com um forte suspiro. Ele me lança um olhar severo. Prossiga. Aquecimento, drills e depois. Ele não termina a frase e gesticula para que eu conclua. Depois terminamos o treino jogando com outra dupla do clube, Scarlett e Caleb. Meu pai franze a testa. Eu conheço esse Caleb? É aquele loiro, informa Tom, antes de se vingar de mim com um sorriso malicioso. Aquele que saiu algumas vezes com a Billy. A gente não saiu, sibilo, chutando-o por debaixo da mesa. Eles saíram, sim, diz Tom a meu pai, presunçosamente. Mas ela deu um pé na bunda dele. Cala a boca, Tom. E desde então ele vive atrás dela, como um cachorrinho apaixonado. Nossa, como você é irritante. Oh, eu te amo tanto, Billy, diz Tom, com um sotaque exageradamente refinado, jogando o cabelo para trás de um jeito teatral. Vamos andar a cavalo ao anoitecer? Ah, ele não fala assim em argumento, fazendo o máximo para não sorrir, mas acabo cedendo. Ele pode até ser quieto e tímido com os outros, mas Tom sempre me faz rir. Porque você é a pessoa mais irritante do mundo inteiro. É meu dever. É para isso que servem irmãos mais novos. Você é só 7 minutos mais novo. Sussurro. Meu pai pigarreia ruidosamente, e nós dois nos calamos e nos viramos para ele. Vocês acham possível que começa ele, pegando sua taça de vinho tinto, pelo menos um dos meus filhos adultos, de 18 anos, consiga falar sério? Ou será que vou precisar ligar para o Nick e atrapalhar sua noite de sexta para saber como foi o treino de vocês? Endireitando a postura, respiro fundo. Enfim, a gente ganhou. É óbvio que vocês ganharam, diz meu pai, abrindo um sorriso enquanto abaixa a taça. Ninguém é páreo para o forenhan de Tom. O efeito do comentário é imediato. Tensa, abaixo o olhar para meu prato enquanto remexo a comida. Tom muda de posição na cadeira. Olho para meu pai, que continua comendo, sem perceber nenhuma mudança no clima. Não foi meu forenhan que garantiu a vitória hoje, admitiu Tom. Foi Billy quem venceu a partida. Ela foi bem durona hoje. Ah, é? Meu pai me encara, surpreso. Muito bem, Billy. Obrigada, pai, digo em voz baixa, antes de abrir um sorrisinho agradecido para Tom. Eu sabia que jogar com Tom ia ser bom para você, argumenta meu pai, apontando o garfo com comida para mim. Se você joga com o melhor, você aprende com o melhor. Meu sorriso some. Tom fecha a cara. Meu pai mastiga a comida. Pai, não foi isso que Tom suspira, parecendo sofrer fisicamente com a conversa constrangedora, suplicando com seus grandes olhos castanhos, da mesma cor dos meus e dos do nosso pai. Billy não precisa da minha ajuda. Ela? Ah, o que me faz lembrar, interrompe nosso pai. Limpando a boca com o guardanapo, um dos meus colegas me perguntou se você não daria uma palestra na escola da filha dele. Tom parece horrorizado. Falar em público é seu maior pesadelo. O quê? Ele me olha, mas estou tão perplexa quanto ele. Por que alguém quer que eu dê uma palestra numa escola? Meu pai gargalha. Por quê? Porque você é um ex-campeão de Wimbledon. Sinto uma forte pontada no peito. Sei como vai ser o resto da conversa. Já a presenciei diversas vezes. E nunca fica menos dolorosa. Pai, diz Tom, fechando os olhos. Sei que foi há alguns anos, diz meu pai, balançando a mão, mas não importa. Thomas Dawson, campeão no sub-14 masculino de Wimbledon. Engulo o nó na garganta. O ano em que Tom venceu em Wimbledon foi o mesmo ano em que cheguei à final do sub-14 feminino. Não importa há quanto tempo aconteceu. Ainda me lembro do momento em que minha adversária fez o saque da vitória. Consigo ouvir o barulho da bola batendo na grama e saindo do meu alcance. Consigo ouvir a comemoração dos torcedores. Lembro exatamente como me senti,
Envergonhada, encabulada, o peso da decepção tão grande que mal conseguia andar até a rede para lhe apertar a mão. E sempre que alguém fala da grande vitória de Tom, sinto tudo de novo. Eu era um menino, nem é uma competição de verdade, diz Tom com rapidez, enquanto tomo minha água, fingindo que o nítido orgulho do meu pai não me deixa com vontade de chorar. Na época, você era a grande estrela do tênis juvenil britânico, prossegue meu pai ao ouvir sua deixa. E você continua chamando atenção no esporte hoje, apesar de ter decidido não virar tenista profissional. Não foi uma escolha, pai. Eu nunca. Tom, você poderia ter jogado profissionalmente se tivesse se dedicado, diz meu pai de um jeito severo. Você joga muito bem, sempre se destacou. Enfim, não era para ser, está tudo bem. Tenho certeza de que será um excelente advogado, muito melhor do que eu. Meu pai dá uma risadinha. Tom não diz nada. Ah, sim, a filha do meu colega tem uns 10 anos, acho, continua meu pai, animadamente. Ele achou que você seria um ótimo palestrante para inspirar as crianças a largar o celular e praticar algum esporte. Pensei que o celular do meu pai toca, e ele o tira do bolso com rapidez para ver a tela. Um instante. As pernas da cadeira fazem barulho no chão quando ele a empurra para se levantar. Desculpem, preciso atender, diz ele para nós, antes de aceitar a ligação e sair apressado da cozinha para seu escritório. Ouvimos a porta se fechar e sua voz ficar abafada. Tom expira e me olha. Bills, você está? Eu estou bem. Mas... Tom, eu estou bem, insisto, sorrindo. É legal que ele se orgulhe tanto assim de você. Ele se recosta na cadeira, seu olhar foca o teto. Eu preferia nem ter vencido. Não fale isso, digo, encostando na sua perna por debaixo da mesa enquanto sinto uma pontada de culpa. Você mereceu. Hesito. Assim é ainda mais impressionante que hoje eu tenha derrotado a ex-estrela do tênis juvenil britânico, digo, com um tom presunçoso. A expressão dele relaxa. Você não me derrotou. Eu perdi uns 2 saques seus. 5, corrijo. Rindo, ele balança a cabeça e sorrimos um para o outro com cumplicidade, antes de voltarmos a comer. Ansiosa para mudar de assunto, faço uma pergunta qualquer sobre um filme que Tom mencionou ontem, e ele começa a fazer sua análise de nerd. Posso até estar sorrindo e assentindo com a cabeça, mas ainda estou me recuperando da conversa com meu pai. Quando fecho os olhos, consigo ver minha mãe na arquibancada, naquele dia em Wimbledon, torcendo por mim. Lembro de vê-la aplaudindo com entusiasmo, como se houvesse esperança de que eu fosse vencer. Naquela época já sabíamos que sua doença ia piorar e que não havia nada a ser feito. Ela estava magra e frágil, toda agasalhada apesar do dia quente, o que não a impediu de ser a torcedora mais barulhenta. O passeio a exauriu. Depois daquilo, ela ficou fraca demais para comparecer às partidas. Nós a perdemos alguns meses depois. Este ano nos lembrou que em momentos de escuridão, há sempre um pouco de luz e esperança, disse meu pai no funeral, os olhos brilhantes se fixando em mim e Tom na primeira fileira de mãos dadas, os dois tentando desesperadamente ser fortes um pelo outro. Eu sabia que meu pai estava falando da vitória de Tom. Tom tinha trazido um pouco de luz. Mas eu não. Minha derrota se tornou minha maior vergonha, e jamais consegui me perdoar. Exagerei naquele dia, tentei chamar atenção fazendo pontos e cometi muitos erros. Entrei em pânico e perdi o controle da mente, então perdi o controle da quadra. Decepcionei todo mundo. Decepcionei a mim mesma. E decepcionei minha mãe na pior hora possível. Ela precisava de um pouco de luz naquele momento. É por isso que estou tão decidida a ganhar nesse verão. É por isso que treino na quadra sempre que possível, cuido do meu condicionamento físico em todos os momentos livres, me alimento bem, estudo vídeos táticos para duplas à noite, e dispenso festas a que todos os meus amigos estão indo, agora que as provas acabaram e as férias começaram. Estou falando sério quando digo que foi obra do destino Wimbledon ter incluído um torneio juvenil de duplas mistas este ano, o último ano em que Tom e eu podemos nos qualificar. Às vezes acho que é uma mensagem de minha mãe. Outra chance de deixar minha família orgulhosa. Minha última chance de me redimir pelo que aconteceu, de honrar sua memória com uma vitória em Wimbledon. E não vou deixar nada nem ninguém me atrapalhar. Capítulo 3. As mais gatas do Neurose. Geis. Feliz sábado, gatonas. Qual a boa de hoje? Cat. Ouvi falar que no Ramblers vai ser maneiro. Uma galera do Neurose costuma ir pra lá. Geis. Perfeito. Te encontro lá às 19 horas? Eu falei que ia jantar em casa. Cat. Tá ótimo. Tomara que até lá eu esteja mais viva. Cat. O rolê de ontem acabou comigo. Que ideia foi essa minha de tomar jagerbons, hein? E por que você não me impediu? Geis.
Eu tentei. Você me mandou ir pra merda. Cat, faz sentido. Jace, a noite foi ótima. Sentimos sua falta, Billy. Cat, sentimos mesmo. Você vai hoje, né? Jace, óbvio que ela vai. Você merece uma noite de folga, Bills. Cat, a vitória em Wimbledon já é sua. Vem com a gente aí. Jace, vai ser bom você descansar. É bom para o cérebro. Cat, e para a alma. Jace, e sua presença vai ser boa para as nossas almas. O papo fica uma merda sem você. Cat, verdade, foi por isso que pedi os Jagerbons. Pra fazer um monólogo da Jace sobre livros ficar interessante. Jace, ei, você disse pra gente criar nosso clube do livro. Cat, foi o álcool falando. Meiga e ingênua Jace. Jace, tá vendo só, Billy? A gente precisa de você. Você é a única pessoa que ama ler tanto quanto eu. Billy, oi? Desculpa, acabei de ver as mensagens. Jace, deixa eu adivinhar. Você estava na quadra. Cat, te encontramos no Ramblers às 19 horas. São 10 minutos a pé da sua casa. Então se você não aparecer, a gente vai te buscar. Billy, pelo jeito não tenho escolha. Jace, nossa, calma aí, Billy. Quanto entusiasmo para uma noitada. Com suas melhores amigas. Cat, pois é, não precisa se empolgar tanto assim. Sossega aí. Billy, vocês são duas bobas. Cat, a gente também te ama. Nos vemos às 19 horas. Não vá com roupa de tenista. Billy, acha mesmo que eu iria para um bar com o uniforme do tênis? Cat, acho. Jace, acho. Billy, justo. Nos vemos às 19 horas. Beijos. Asterisco, asterisco, asterisco. Tento não parecer culpada enquanto espero que alguém repare em mim no bar e assim possa fazer meu pedido, mas ela chega sorrateira, uma vozinha no fundo da minha cabeça me dizendo que se eu beber e voltar muito tarde, vou ficar grogue de manhã e não jogarei direito. Tamborilando os dedos no balcão com impaciência, prometo a mim mesma que vou acordar cedo, como sempre, e sair para correr, independente da hora em que eu voltar. Caramba, Bills, diz Jace com um suspiro, encostando-se em mim e me encarando. Te conheço como a palma da minha mão. Eu a olho, confusa. Relaxe um pouquinho, por favor. Você tem direito a uma noite de descanso. E caso tenha esquecido, terminamos todas as provas e acabamos de nos formar, acrescenta Cat, conferindo o decote de seu vestido preto justo, jogando o cabelo levemente ondulado por cima do ombro. Tchau, Colégio Meurose. Agora estamos livres e vamos nos divertir. Sorriu para elas, suspirando. Vocês têm razão. Foi mal. Vou parar de me preocupar agorinha. Ótimo. Você precisa se concentrar para me ajudar a flertar, diz Cat em voz baixa, dando uma olhada no bar lotado. Tem vários gatos aqui hoje. E, ela olha atentamente para Jace. Muitas gatas também. Já percebi, responde Jace, olhando ao redor. Esse pessoal não estudava no Meurose, né? Não estou reconhecendo quase ninguém. Sangue novo, diz Cat, os olhos cheios de entusiasmo. Dou uma risada antes de me voltar para o balcão. Cat pode até dizer que precisa de ajuda para flertar, mas é mentira. Ela é tão linda que chama atenção onde quer que passe. E está bem bonita, os fios castanhos cacheados caindo nos ombros, os olhos escuros com um delineado gatinho perfeitamente executado e cílios volumosos. Um vestido colado marcando as curvas de fazer inveja. Já sei que vai partir muitos corações em sua viagem dos sonhos pela Europa, que ela planeja desde que me lembro. Inteligente e engraçada, corajosa, é difícil não se apaixonar por Cat. Jace também não passou despercebida, apesar de preferir a discrição. Ela é a mais alta de nós três e com seus belos cabelos platinados, maçãs do rosto bem definidas e lábios carnudos, já foi abordada por um solteiro de modelos, mas não quis nem sequer aceitar o cartão. Ela odeia tanto chamar atenção que nem tem redes sociais. Adora uma boa noitada, mas seu programa ideal é em casa deitada com um livro. Talvez eu devesse ter me esforçado um pouquinho mais. Agora que cheguei, me sinto mal vestida de calça jeans bag, camiseta e jaqueta, mas estava tão cansada depois do treino à tarde que não tive energia para escolher nada mais glamuroso. Ao menos penteei o cabelo, deixando solto com as ondas naturais sobre os ombros, e me maquiei um pouquinho, passei rímel, um pouco de bronzer e um batom nude rosado. Uma voz perto de nós atravessa o burburinho. Seu nome é Cat, não é? Jace e eu olhamos o rapaz que falou com ela. Ele tem cabelos curtos e claros, olhos castanhos e é bem musculoso. Pelo sorriso encabulado de Cat dá para perceber que gostou do que está vendo. Ela sempre curtiu garotos que gostam de malhar.
Eu o conheço, mas não me lembro de onde. Tem alguma coisa nele que me parece familiar. Isso, responde Cat, virando a cabeça. Então parece que nosso destino é ficar juntos. Ela sorri diante da confiança surpreendente. Por que acha isso? Porque meu nome é Kit, diz ele, e sua língua lambe os lábios. Kit e Cat, entendeu? Kit e Cat. Jace e eu nos entreolhamos, sem achar graça na piada. Mas Cat joga a cabeça para trás e ri. E é uma risada genuína, nada falsa. Ela não está sendo educada nem tentando flertar. Ela realmente curtiu a piada. Ele parece se animar com a reação dela. Kit e Cat, repete ela, olhando sob seus cílios grossos. Interessante. Talvez a gente deva se conhecer mesmo. Mas preciso ser franco. Ninguém me chama de Kit, apesar de ser meu nome, garante ele, erguendo as mãos. Meus amigos me chamam de Bards. E por que eles te chamam assim? Pergunta Cat. Meu sobrenome é Bardey. Sou conhecido como Bards desde sempre. Bem, então é um prazer te conhecer, Bards. Posso pagar uma bebida para você? Pode, diz ela, enquanto ele se aproxima do balcão pelo outro lado. Ela dá uma piscadela para mim e vira de costas para nós, ficando de frente para ele. Acho que perdemos Cat pelo resto da noite, diz Jace para mim em voz baixa rindo. Seus olhos se animam quando ela vê um grupo saindo de uma das mesas próximas. Vou pegar aquela mesa ali antes que alguém pegue. Eu levo as bebidas, digo, antes que ela se afaste apressada. Com total atenção no bar, finalmente consigo fazer nosso pedido e pego o meu celular a fim de me preparar para pagar. Mais alguma coisa? Pergunta o barman, enquanto pega 2 copos e começa a preparar os gins tônicas. Antes que eu possa responder, uma pessoa se espreme no espaço ao meu lado e nos interrompe. Vou querer um drink igual ao dela. Quando me volto para o invasor, reviro os olhos ao perceber quem é. Oi, Dawson. Harley Pierce sorri, virando-se para ficar de frente para mim, o cotovelo apoiado no balcão. É bom te ver fora das quadras uma vez na vida. Já eu tenho certeza de que o pessoal daqui do bar te conhece muito bem, digo, secamente. Você fala isso como se fosse um insulto, responde ele, achando muita graça, mas para mim não é. Somos jovens e livres. Ele gesticula para o bar barulhento. A gente precisa viver enquanto pode. Obrigada pela dose de sabedoria. Sussurro, espichando o pescoço para ver o barman preparando nossos drinks, na esperança de que ele seja rápido para que eu possa me livrar logo da conversa. Acho que meu amigo gostou da sua amiga, comenta Harley, apontando a cabeça para Cat. Ah, foi por isso que achei que conhecia ele de algum lugar. Digo, olhando para Bards enquanto cai a ficha. Ele é seu amigo. Ele gosta de te buscar tarde da noite e apertar a buzina bem forte, ouvindo música nas alturas, para a rua inteira ouvir. O próprio. Ele estudou no Barton Grammar comigo. Acho que uma vez precisei pedir para ele pegar o resto do baseado que tinha jogado no chão. Ele me mandou a merda. É muito gente boa, comento, sarcástica. De repente ele estava tendo um dia ruim. Harley ergue as sobrancelhas quando Cat ri de algo que Bards acabou de dizer. Ela parece estar gostando dele. Que estranho. Bem, mas ela já bebeu alguns drinks. Ele bufa. Ui. Pelo jeito, Bards não causou boa impressão hoje. Sei que ele tem péssimo gosto para música e adora fumar maconha e jogar lixo no chão, mas não tive o prazer de conversar com ele, digo, abrindo meu cartão no celular. Mas a cantada sobre Kit Kat fez o maior sucesso. Todo mundo morreu de rir. Sabe, Dawson, diz ele, inclinando a cabeça para mim, tem muitos rapazes que se sentiriam intimidados com a sua mistura fatal de comentários rápidos e sarcasmo mordaz. Já eu acho isso extremamente atraente. Seu exterior glacial não me inibe de jeito algum. Sorte a minha. Exatamente, está vendo só? Ele põe a palma da mão no peito. Um sarcasmo irresistível. Lanço-lhe um olhar fulminante. Não acha que a gente devia passar mais tempo juntos? Sugere ele, como se fosse uma ideia brilhante que acabou de ter. Somos vizinhos e temos muita coisa em comum. Tenho mais coisas em comum com Rufus do que com você. Ele parece confuso. Quem é Rufus? A tartaruga do meu irmão. Seu irmão tem uma tartaruga? Ele assente devagar, aparentemente impressionado. Legal. Após enfileirar os drinks para mim no balcão, o barman digita o valor que estou devendo na máquina e a estende. Não pode deixar, diz Harley, pegando o celular. Eu quero pagar. Não precisa, dispenso pagando a rodada e empurrando a bebida que ele pediu na sua direção. Ele ergue as sobrancelhas. Valeu, Dawson. Isso é ótimo para mim. Por quê? Porque se intrometeu no meu pedido e terminou ganhando um drink de graça. Porque agora sou eu que estou te devendo uma bebida, corrige ele, erguendo os cantos dos lábios.
Você vai ter que entrar na brincadeira. Você não está me devendo nada. Eu insisto. Parece que levei uma facada no coração. Ele suspira. Deixe disso, Dawson. Seria divertido. Você nunca se permite fazer isso? Isso o quê? Pergunto, guardando o celular no bolso de trás. Se divertir um pouco. Ele me olha de um jeito travesso. Eu estava falando sério antes. A gente tem muito em comum. Somos tenistas incríveis. Não sei quem é melhor, mas acho que estamos no mesmo nível e eu te derrotaria de olhos fechados, curtos, secamente. Nossos amigos se dão muito bem. Eles literalmente acabaram de se conhecer. E ele olha ao redor. Somos as pessoas mais bonitas do bar inteiro, sussurra ele em tom de conspiração. Nossa, essa cantada costuma dar certo? Sussurro de volta. Ela nunca deu errado. Bem, começo pegando meus drinks, então acho que para tudo tem uma primeira vez. Com um fingido sorriso solidário, eu me viro e começo a abrir caminho no meio das pessoas, ouvindo-o rir sozinho no lugar onde o deixei. Capítulo 4. Bards está tentando nos convencer a ir a um after. Quero voltar para casa, já temendo o alarme programado para bem cedo, mas percebo que Cat e Jay se interessaram na festa pós-balada. Vai um monte de gente, insiste ele, enquanto ponho as mãos nos bolsos da jaqueta. É na casa de um amigo meu. Podemos comprar bebida no caminho, e talvez tenha outras coisas por lá, se você curtir. Posso conseguir o que você quiser. Cat sorri meio bêbada quando ele põe o braço ao redor de sua cintura e a puxa para perto. Jace e eu nos entreolhamos, enquanto Harley está ocupado mandando uma mensagem no celular. Obrigada, mas vou ficar só na cerveja mesmo. Uma festa parece legal, diz Cat, antes de se virar para nós. Vocês duas vêm? Jace suspira. Sei lá. Onde vai ser? Fica a uns 5 minutos a pé daqui. E vai ter muitas garotas solteiras por lá, diz Bards, dando uma piscadela para Jace. Posso te apresentar, te ajudar a se enturmar. Valeu, mas eu posso me apresentar sozinha, responde Jace, achando graça da sugestão. Bards expira e aperta mais Cat. Não é moleza conquistar suas amigas. Elas são muito exigentes, concorda ela, olhando orgulhosa para Jace. O que acha, Jace? Topa? Sabe que eu só vou se você for. Ah, Jace, vamos, suplica Bards, redobrando os esforços, provavelmente devido à última coisa que Cat disse. Tá bem, diz ela, dando de ombros, e Bards dá um beijo na bochecha de Cat para comemorar, fazendo-a rir. Jace vira para mim. Imagino que você não venha. Não posso, mas divirtam-se, digo, dando um passo para abraçá-la. Bards solta Cat por um instante para que eu possa abraçá-la também. Não faça nada que eu não faria, sussurro em seu ouvido. Assim não vou fazer quase nada, responde ela. Reviro os olhos, mas é um comentário justo e sinto um aperto no coração. Deixo para lá. Vou com você até sua casa, Dawson, anuncia Harley, tirando os olhos do celular. O quê? Exclama Bards ao ouvi-lo. Harley, você vem com a gente. Vou levar Billy em casa, depois volto para a festa, explica Harley, com tranquilidade. A casa dela fica do lado da minha, é perto daqui. Não vou demorar. Você não precisa fazer isso, falo para Harley, franzindo a testa. Está vendo? Você não precisa fazer isso. Está tarde, você não vai voltar a pé sozinha, diz Harley, com firmeza. Obrigada, Harley, agradece Jace, sorrindo para ele. Não, eu vou ficar bem, fala entre dentes, arregalando os olhos, irritada por ela ter incentivado Harley. Como você mesmo disse, Harley, é perto daqui, e eu posso ligar para o meu irmão no caminho, se isso for te deixar mais tranquilo, mas eu... Nos vemos na festa, diz Harley por cima do ombro para os outros, já andando na direção da nossa rua. Vamos, Dawson, acelera aí. Enquanto os outros três dão tchau e se afastam na direção oposta, começam a andar relutantemente no mesmo ritmo de Harley. Por cerca de 1 minuto ficamos em um silêncio constrangedor, caminhando lado a lado. Obrigada, digo rapidamente sem aguentar mais, por ter se oferecido para me levar em casa. Mas pode ir para a festa. Vou depois, responde ele simplesmente, pondo as mãos nos bolsos. Me diga uma coisa, Dawson, quais são os seus planos para o verão agora que nos livramos do colégio? Você sabe quais são os meus planos. Ele me lança um olhar esquisito. Considerando que a gente raramente se fala e que eu não hackeei seu celular para ver seu calendário. Não, eu não sei seus planos. Wimbledon, digo, erguendo as sobrancelhas para ele. Aquele grande torneio de tênis que acontece todo verão, sabe? O maior torneio disputado na grama, o campeonato que... Sim, eu sei qual é, diz ele, esboçando um sorrisinho. Então você sabe quais são meus planos, respondo feliz de ter sido clara.
Wimbledon no verão, antes de começar na Universidade de East London em setembro. Tá, mas Wimbledon dura apenas uma semana, não é? No começo de julho. Isso, o torneio juvenil acontece na segunda semana de Wimbledon. Na semana anterior, vamos jogar no J300 de Roehampton, que também é na grama. Vai ser um bom aquecimento para o Wimbledon.